Bora trazer novidades sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco, cuja renovação de contrato segue emperrada. A presença de Admar Lopes, o novo executivo de futebol do Vasco, tem causado esperança no torcedor cruzmaltino. É que o Admar já trabalhou em 2 clubes diferentes com o Léo Jardim no futebol europeu. E o Admar vai propor ao Léo Jardim a prorrogação do contrato com uma multa um pouco mais barata. Não seria uma multa baixa, mas uma multa mais acessível, que permitiria ao Vasco, em caso de negociação, receber algum dinheiro. Léo Jardim, que é alvo de Palmeiras, Cruzeiro, entre outros clubes, dá para dizer hoje que o Léo Jardim está entre os principais jogadores da posição. Já foram 4 propostas feitas pelo Vasco e recusadas pelo goleiro. A última delas, coisa de 10 dias, R$800 mil por mês. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Léo Jardim ganharia basicamente a mesma coisa do Verratti. O Léo Jardim disse não. É que além da questão financeira, o Léo também gostaria de fechar com um clube que brigue por títulos e nesse momento ele não vê essa perspectiva, pelo menos a curto prazo, no cruzmaltino. A presença do Admar, como eu contei, causa esperança num acordo, mas é só importante lembrar que como o Léo Jardim ainda não cumpriu os 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, seu vínculo não foi prorrogado de forma automática como prevê o atual contrato. Dessa maneira, a partir de 1º de julho, se ele quiser brigar na justiça, dá para imaginar até o Léo Jardim assinando um pré-contrato com outro clube e depois correndo o risco de ter seu contrato prorrogado com o Vasco, o que causaria enorme confusão nos tribunais. Preciso falar agora sobre o zagueiro Adrielson, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Lyon e hoje é pretendido por 3 clubes brasileiros. São eles o Cruzeiro, o Grêmio e o Santos, mas dá para dizer que o negócio complicou. Tudo porque o Lyon, de John Textor, tem pedido cifras astronômicas para negociá-lo em definitivo. Valores bem superiores àqueles que o Lyon precisou para tirar o zagueiro do Botafogo na temporada passada. Dá para dizer que a experiência do Adrielson no exterior é bastante ruim. Ele não conseguiu jogar na equipe francesa e ainda foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, onde foi mais reserva do que titular. Diante disso, dá para cravar que o Adrielson não fica no Lyon, mas a tendência é que ele permaneça em outro clube europeu em vez de se mudar para clubes brasileiros. O Santos, por exemplo, gostaria de ter o Adrielson por empréstimo. O Lyon já descartou. O Cruzeiro e o Grêmio até assinaram com uma compra em definitivo, mas se assustaram com as cifras pedidas. Adrielson, que tem 27 anos de idade e seria titular para mim nesses 3 clubes que eu citei. Pergunta que eu deixo para você: quanto valeria a pena para investir no Adrielson? Até que valor você, na condição de dirigente, gastaria? A partir de qual valor você acha o negócio fora da realidade? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Fabrício Bruno em alta no Cruzeiro. Investimento pesado na temporada passada, quando ele foi comprado do Flamengo. Mas, dentro de campo, o Fabrício Bruno tem feito valer cada centavo gasto. Você quer uma prova? Ele já completou 878 minutos sem ser driblado. Isso para um zagueiro é algo extremamente significativo e tem muito a ver com a capacidade física e a velocidade do Fabrício Bruno. É muito difícil que um adversário consiga driblá-lo colocando a bola na frente sem que o Fabrício avance e corte essa bola. A última vez que o Fabrício Bruno tomou um drible aconteceu em 24 de abril contra o Palestino do Chile em jogo da Sul-Americana. Dados são do SofaScore, são 9 partidas seguidas, incluindo também os acréscimos, sem que o Fabrício Bruno receba qualquer drible. Só para completar a temporada do zagueiro, de 25 partidas e 1 assistência, ele ainda não marcou gols, talvez esse seja um ponto a ser melhorado. 4 jogos apenas em que o Cruzeiro disputou, sem contar com o seu zagueiro, que é titular absoluto ao lado do Vidigal. Só para completar, essa dupla é a terceira menos vazada do Campeonato Brasileiro. Foram 8 gols sofridos em 12 partidas disputadas. Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro. E se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26.
E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E essa história de que o atacante TT, ex-Grêmio, pode pintar no Cruzeiro. Informação que surgiu nos últimos dias e agitou torcedores da Raposa. O pedido teria partido de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que está mandando prender e soltar no clube. Pois bem, antes de gravar o vídeo, conversei com Pablo Bueno, que é um empresário do TT desde que ele surge nas categorias de base do Grêmio. Perguntei ao Pablo se existe alguma negociação em andamento. Vale a lembrança de que o TT pertence ao Panathinaikos da Grécia e fez temporada bastante interessante. Abre aspas para o empresário, o TT foi eleito o melhor jogador do campeonato grego. Ele está com moral lá e vai ficar na Europa, chance zero de vir para o Brasil. Fiquei com a impressão, até pela fala do Pablo Bueno, de que o TT deve se mudar para um clube maior do que o Panathinaikos. O time grego havia desembolsado 7 milhões e 300 mil euros há um ano para comprá-lo do Galatasaray. TT que tem mudado bastante de clube, ele surge no Grêmio, é vendido para o Shakhtar, esteve no Lyon, depois no Leicester e por último no Galatasaray, até que ele se muda com sucesso para a equipe grega. No futebol da Grécia, 49 jogos, 11 gols e mais 3 assistências. Em geral, o TT sempre atuou como um ponta, mas no Panathinaikos vestiu a camisa 10 e em muitos momentos também foi utilizado como um meia. Jogador de altíssimo nível, se viesse certamente para o Cruzeiro, agregaria demais. Mas ao jogar pelo que disse o empresário, o TT não será contratado nem pela Raposa, nem por qualquer rival da Série A do Brasileiro. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lezcano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentinos Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júniors gostaria para vender o Lezcano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lezcano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júniors dá preferência para a transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júniors vai preferir negociar com times daqui.
Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro para repercutir uma informação que foi especulada nessa terça-feira. A notícia de que Pedrão, zagueiro de 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro e emprestado ao Avaí, interessa ao Porto. Conversei com um dirigente importante do Avaí para saber em que pé andava essa história. E essa pessoa me contou que, em primeiro lugar, é importante lembrar que o Pedrão não é titular no Avaí que disputa a Série B. O titular é o Jonathan, que esteve machucado e ficou de fora dos 2 últimos jogos. Até por isso o Pedrão teve a oportunidade e atuou bem, ganhando destaque e elogios. Na atual temporada, são 17 jogos com a camisa do clube catarinense, empréstimo até o fim do ano. Segundo o Avaí, o Cruzeiro já procurou o Avaí para assegurar que não existiu nenhum contato do Porto e que a ideia é que ele continue em Santa Catarina até dezembro para ganhar mais minutos, para ganhar mais jogos, para que na próxima temporada possa ser aproveitado no elenco profissional da Raposa. Só para completar aí sobre o Cruzeiro e também de zagueiro, contar que o Olímpia do Paraguai negocia o retorno de Matheus Gamarra, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense, mas chegou por empréstimo ao Cruzeiro. Está fora dos planos, tem sido pouco utilizado. Imagino que o Cruzeiro não vai se opor a essa negociação. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo. Até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo, pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2.700.000 euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa inclusive emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele qual que deve ser o destino do Lautaro e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento e se chegasse sem custos por empréstimo e com salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Bora falar agora sobre Roger Guedes e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Confesso que toda vez que eu vejo o nome do Roger Guedes envolvido em clubes de brasileiros, eu desconfio. Mas, com o fato de o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ter bastante dinheiro, resolvi dar uma investigada, uma sondada, para ver o que há de verdade por trás dessa história. O que eu ouvi é que o Roger Guedes é bem avaliado, o pessoal no Cruzeiro gosta e entende que se caberia, até porque o Cruzeiro busca um atacante de velocidade para atuar pelo lado do campo, mas não há nenhuma negociação em andamento e é difícil imaginar que possa ter, até porque o Cruzeiro considera as cifras envolvidas no Roger Guedes muito altas. Primeiro que para comprá-lo do Al Rayyan vai haver a necessidade de um investimento bem superior aos 10 milhões de euros. Foi essa grana que o clube qatari gastou para comprá-lo do Corinthians e desde então ele só se valoriza, é o principal jogador do time e um dos principais do torneio. Para piorar, o salário dele por lá é de 5 milhões de reais por mês. Não há nenhuma possibilidade de o Cruzeiro alcançar tais cifras. A tendência é que o Roger Guedes fique pelo menos mais uma temporada no Catar antes de voltar ao Brasil. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a possibilidade de uma troca envolvendo Fagner e William. Aí você deve estar achando que eu fiquei maluco, afinal de contas Fagner e William jogam no mesmo time, ambos no Cruzeiro. A grande questão é que o Fagner pertence ao Corinthians e está emprestado à Raposa até dezembro. E a avaliação até aqui é bastante positiva da chegada do Fagner, especialmente depois da contratação de Léo Jardim. O Fagner meio que tomou a posição de titular, deixando o William como reserva. Essa especulação da troca surgiu entre torcedores do Cruzeiro. Teve torcedor da Raposa sugerindo ou indicando que o Cruzeiro enviasse o William para o Corinthians e ficasse com o Fagner em definitivo. Não há nenhum movimento dentro do Cruzeiro nesse sentido. Qual seria a lógica? Se o Fagner está emprestado até dezembro, de você ceder o William, tendo a possibilidade de contar com os dois até o fim da atual temporada. A grande verdade é que o Cruzeiro vai deixar para decidir o futuro do Fagner um pouco mais para frente.
A ideia é entender se ele vai manter o alto nível, se ele performa bem ao longo da temporada, para a partir daí discutir com o Corinthians possibilidades para uma permanência do Fagner para 2026. Jogador que teve seu contrato prorrogado recentemente no Corinthians, ele passou a ter um contrato de 2 anos de duração e que logo depois perdeu espaço para o Mateuzinho, foi emprestado ao Cruzeiro com quase 50% dos salários sendo pagos pelo Timão. Só para completar, na atual temporada o Fagner soma 12 jogos e 1 gol com a camisa cruzeirense. Um gol não, uma assistência com a camisa cruzeirense. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.